calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, né? Sou o pastor Paulo, da Igreja Batista Seara, né? Tudo bem com vocês aí? Que legal, né? Hoje é mais um dia, quarta-feira hoje é mais um dia, quarta-feira, bom dia. Eu quero mais uma vez, né, orientar você, mais uma vez falar, né? Parece que você fala a mesma coisa todo dia, né? Mas não é, é necessário. Vai sair, use a sua máscara. Aqui, tô com a minha aqui, né? Olha a minha máscara, né? Olha a minha máscara. Onde você for, use a sua máscara. Por favor, pelo amor de Deus, use a sua máscara. Por amor a você também, hein? Use a sua máscara. Entendeu? Use o seu álcool em gel. Não saia sem, né? Ontem eu fui num lugar, eu não lembro onde que foi. Foi num laboratório buscar uns exames, né? E aí a pessoa chegou lá, ela esqueceu a máscara, entendeu? Aí quando ela viu todo mundo de máscara e ela sem, ela falou: peraí, esqueci minha máscara. Voltou a buscar, né? Às vezes a gente tem o costume de sozinho, você não vai precisar usar, né? Sozinho. Mas se tiver aglomeração de pessoas, use a sua máscara, né? É melhor precaver, né? Previna-se, viu? Faz isso, use a sua máscara, né? O negócio é sério, não é brincadeira. E enquanto a vacina não chegar na gente, né, você precisa usar a sua máscara, tá bom? Eu quero meditar com você na palavra do Senhor, Ageu, no capítulo 2. Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim, né? Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Olha que bênção, né, rapaz? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E por muitas vezes, por muito tempo, né, eu aprendi, ou passaram para mim isso daí, eu aprendi de uma forma diferente, mas eu estava vendo do lado material, entendeu? Por muito tempo eu estava vendo do lado material. Eu estava pensando que a glória da segunda casa seria a glória do templo, igreja, não é? Só que eu comecei a perceber por esses dias agora que quando Deus ele usa Ageu para falar isso, Deus está falando do físico, entende? Deus está falando do físico. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Entende? A glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a primeira pecou. Entende? Porque a primeira, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, se não me falo a memória aqui, que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Você entendeu? Está entendendo o que eu estou falando? Todos pecaram, que foram destituídos da graça de Deus. Então quando você lê lá em Ageu que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, está falando da salvação, está falando da glória, da glorificação. Quando Jesus voltar, nós teremos o nosso corpo glorificado, sem doença, sem dor, sem lágrimas, sem dificuldades, né? Quando nós estivermos com Ele, você entende? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas o interessante é que Deus ele fala para Ageu ali, ele fala algumas coisas para Ageu que a gente deve pensar, né? Deus ele fala algumas coisas para Ageu que a gente deve pensar todos os dias da nossa vida. Ele fala que a nossa preocupação, a preocupação das pessoas, né, é com suas casas estucadas. Aí entra espiritualmente falando também, né? As pessoas hoje, infelizmente, estão preocupadas com o corpo, né? Com o corpo físico, né? Elas não estão preocupadas com a alma.
Elas estão preocupadas com o corpo físico. Se ela não gosta do nariz, ela vai lá e faz uma plástica. Se ela não gosta da orelha, ela vai lá e faz uma plástica. Se ela não gosta do corpo, ela vai e faz uma lipoaspiração. Ela faz um monte de coisa para mudar. Ela não está preocupada com a alma. E aí é onde a gente tem encontrado o problema. Que essa casa está vazia. Entende? Por isso que ele fala, né? É tempo de vós morar em vossas casas estucadas e essa casa ficar vazia. Você entende o que eu estou falando? Dá para você entender o que eu estou falando? Então é uma dificuldade que nós enfrentamos hoje na nossa vida, que a gente precisa parar um pouco, parar e mudar essa situação, né? Mudar essa situação. Como que eu vou mudar essa situação? De que forma? O próprio Deus, ele fala com Ageu. Ele fala assim, ó, subir um monte e buscar madeira para edificar a casa. Você tá entendendo? Subir um monte, quer dizer, quando fala de subir um monte na Bíblia, é você se aproximar de Deus. Se aproxime de Deus e busque material para edificar a casa. Qual casa? Minha alma. Entendeu? Então a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Está falando da nossa alma. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Está falando da nossa alma, né? Agora, nós passamos dias, passamos tempos preocupados com outras coisas. Tem gente preocupada com a vida financeira. E se Jesus voltar, meu irmão? Por isso que Jesus falou aquela parábola lá, que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma. Escuta, que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma, né? A gente está tão descontrolado espiritualmente que a gente não está pensando nesse negócio. Entende? Não está pensando nesse negócio. Então a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus, né? Mas através de Jesus Cristo, é que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Entende? Entende o que eu estou falando? Mas aí olha para nós. Olha para a situação que nós estamos passando. Espiritualmente arrebentados, né? Espiritualmente arrebentados. Queremos tudo mais fácil, né? Não queremos pagar o preço da obediência. O preço já foi pago, mas tem coisas que nós temos que fazer. Obedecer. E para obedecer, paga-se um preço para isso. Só que nós não queremos obedecer. Aquilo que eu tenho falado nesses últimos dias para os meninos também, né? Que a situação que nós estamos passando, ela são duas situações, né? Incomodado e acomodado. Nós estamos acomodados. Entende? O ser humano, ele já acostumou, né, infelizmente, a viver com a situação cômoda. Tá bom. Só que não tá bom. Você sabe que não tá bom. Entende? É onde que tá dando os problemas que a gente tá vendo aí, que a gente tá vivenciando aí. Então a glória da segunda casa será maior do que a primeira a partir do momento que eu deixo Jesus entrar na minha vida. Só que não está falando da igreja, templo. Nós somos o templo.
Nós somos templos do Deus vivo. A minha Bíblia diz isso. Nós somos templos. Então, quando fala de restauração, de glorificação, eu já falei outro dia também que nós temos 3 fases, né, na vida de uma pessoa cristã, entendeu? Do cristão. São 3 fases. 3 fases que nós precisamos vivenciar isso. Entende? A primeira é a justificação. Justificação. Quando nós somos justificados? Quando cremos em Jesus Cristo, porque pela fé, diz a minha Bíblia, e diz a sua também, que nós somos justificados em Cristo Jesus pela fé. Então, se eu tenho fé, eu vou ser justificado em Cristo Jesus. Se eu tenho fé. Se eu tenho fé. O eu crer em Jesus Cristo, o eu crer em Jesus, faz com que eu seja justificado dos meus pecados. Entende? Entende isso? Entende isso que eu estou falando? O eu crer em Jesus Cristo faz com que eu seja justificado dos meus pecados. A segunda fase de um cristão, uma pessoa cristã, é a santificação. Hebreus diz assim que sem a santificação ninguém verá a Deus. Só que nós entendemos, né, passaram para algumas pessoas que a santificação é roupa, né? Santificação é comportamento também. Separação, santo quer dizer separação, separado. Santo quer dizer separado. É quando fala sem a santificação, não adianta eu com o pé aqui querer fazer uma coisa para Deus ali. Sem a santificação, sem eu me separar, eu não preciso viver longe do mundo para mim ser santo. Eu não posso fazer as coisas do mundo para mim ser santo. Eu não preciso fazer as coisas do mundo, né? Eu não preciso fazer acepção de pessoas para que eu não faça uma besteira, ou chute o cachorro, ou piso no rabo do gato aí. Eu tenho que ter consciência. Então a santificação vai fazer com que eu viva separado da vida pecaminosa. E eu viver separado da vida pecaminosa vai fazer eu ver a Deus. Sem a santificação ninguém vê Deus. Só que aí ensinaram a gente errado. As pessoas estão pensando que é roupa, que é um não sei o que, é não sei o que, é não sei o que, fica pensando um monte de coisa. E não, a santificação é eu entender mentalmente, colocar na minha cabeça que eu não preciso fazer tais coisas na minha vida, que eu posso viver sem uma vida pecaminosa. Você entende? Aí entra a segunda fase. A terceira fase de um cristão é a glorificação, aquilo que eu estou falando. Sem passar por essas 2 fases, a gente não entra na terceira, não tem como. Você não pode pular etapa. Entende? Entende o que eu estou falando aqui? Por isso que a glória da segunda casa, aí entra a glorificação. Quando que é a glorificação? Quando Jesus voltar nas nuvens, e Ele está para voltar. Entende? Jesus está para voltar, e quando Ele voltar, Ele vai separar um dos outros. E é aí que nós vamos ver a banda tocar. Quando Ele voltar nas nuvens, que Ele começar a separar, né, os bodes das ovelhas, como diz lá em Mateus, no capítulo 25, é aí que nós vamos ver. Entende? Aí a gente vai receber pelas nossas ações. Agora, meu irmão, Deus está deixando você tomar atitude. Deus está deixando você tomar consciência das coisas. Deus está dando total liberdade para você, para que você
Faça as coisas, entendeu? Para que você dê um passo para Ele. Para que você dê um passo para Ele. Só que infelizmente a gente não está no incômodo, a gente está no acomodado, né? E aí tem dado problema. Por isso que Deus falou para Abraão: sai da sua casa, Abraão, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu estou te falando. Aqui você está muito acomodado, entendeu? Eu fico imaginando, se Deus não falasse para Abraão, será que ele ia se tocar sozinho? Só que Abraão não ia se tocar sozinho, se Deus falasse para ele, se Deus falasse para ele? Com certeza não ia. Porque tudo estava favorável a ele. Tudo estava favorável a ele, tudo. Não faltava nada, tinha tudo o que ele precisava para viver uma vida. Mas Deus chega nele e fala assim: Abraão, sai daí, isso não tá bom não. Então a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a primeira pecou, a primeira errou, a primeira virou um trem descarrilhado. Agora, ó, Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, Ele quer mudar a nossa história. Mas para Ele mudar a nossa história, nós temos que permitir que isso aconteça. Você entende? Não tem como Ele mudar a nossa história se nós não permitirmos. Não tem como. Mas se não tiver bom para mim, né? Se não tiver bem para mim, eu vou procurar uma melhora. Se a situação que eu estou passando, se a situação que eu passo na minha vida me incomoda, eu vou procurar uma mudança, eu vou procurar um jeito de melhorar. Mas o problema é que nós estamos acomodados. Tá bom, do jeito que tá. O inimigo, infelizmente, ele tem cegado muitas pessoas, né? As pessoas não têm percebido isso. Você sabe por quê que as pessoas não têm percebido isso? Eu vou te falar. Porque a nossa motivação, a nossa preocupação é outras coisas. Entende? A preocupação nossa são outras coisas. É a nossa casca, o nosso corpo. Você entendeu? A preocupação nossa é o nosso corpo físico. Eu não gosto da minha orelha, eu vou lá e eu mudo a minha orelha. Eu não gosto do meu nariz, eu vou lá, batata, né? Vou lá e arrumo meu nariz. Eu não gosto da minha pestana, eu vou lá e arrumo a minha pestana. Você entende? A nossa preocupação é sempre com a aparência. Só que isso tem dado problema, você não tem percebido, porque o inimigo tem feito isso. O Salomão, ele falou sobre isso, ele falou assim, que tudo isso é vaidade. Salomão falou, tudo isso é vaidade. Entende? Salomão falou assim, tudo isso aí é vaidade. Então a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você entendeu? E a criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus. As criaturas vivem na expectação da manifestação dos filhos. Só que como estão os filhos? Hã? Como que tá os filhos? Os filhos perdeu a motivação está ao contrário. Você entende o que eu estou falando? A motivação está ao contrário. A motivação dos filhos está em outro patamar.
a motivação dos filhos está em outra coisa. Por isso que está dando esse problemaiada todo aí, ó. Você entende? As pessoas perderam o amor, irmãos. As pessoas perderam o temor a Deus. Não é? Infelizmente, a situação que as pessoas estão passando, elas estão tão cegas espiritualmente que não estão percebendo que o inimigo tem roubado, né? Olha aqui. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz. Lembra que Jesus falou assim, deixe-vos a minha paz eu vos dou. Eu não dou paz como o mundo dá. Só que muitas vezes as pessoas pensam que essa paz é aqui também. Mas eu creio que Jesus está falando no sentido espiritual. Lá na Nova Jerusalém não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá... Sabe? Onde as ruas são de ouro, diz a Bíblia, né? Então olha aqui, a glória dessa última casa, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Só que assim, como eu estou falando, a gente muitas vezes não permite. A gente não permite que Deus venha restaurar essa segunda casa, né? Que o primeiro homem, como diz lá em Gálatas, deixa eu ver se eu acho aqui, né, para que você possa entender. Deixa eu ver aqui se eu acho. Primeiro eu quero ler Romanos aqui pro senhor. Pera aí, rapidão. Pera aí, irmão, não vou tomar tempo não. Pera aí, rapidão aqui. Estou falando a palavra de Deus aqui, né? Todos os homens estão debaixo do pecado. Olha o que diz aqui. Todos os homens estão debaixo do pecado. Olha. Aí diz assim, pois que somos nós mais ainda excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Aí você fala, mas o Paulo escreveu errado, porque eu vou na igreja todo dia. Mas não é isso. Não é isso. Você vai lá na igreja por causa de alguma outra coisa. Porque se você buscasse a Deus de verdade, desculpa eu falar pra você aqui. Às vezes eu pergunto pros meninos da clínica lá, você ama a Deus? Ele, então por que você tá nessa vida aí? De vez em quando você encontra um que bate de frente com você e fala, não, eu tô por causa disso aqui porque eu amo a Deus, mas a minha vida tá assim, tá assado. Então Deus quer mudar isso daí. Olha aqui, todos se extraviaram juntamente e fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. A gente, no pecado, nós somos inúteis. Só que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Aqui, os seus pés, versículo 15. Vamos ler o primeiro, o 13, né? A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente. Olha a natureza pecaminosa do homem, né? Peçonha de áspides estão debaixo dos lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Por isso que Deus usou Ageu, vem falando lá de trás, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Entende? Mas para que isso aconteça na minha vida, eu tenho que passar por algumas fases. Entende?
Eu preciso passar por algumas fases. E a principal dela que eu tenho que passar é perdoar. Você está entendendo? A principal que eu tenho que passar é perdão. Tem que perdoar. Só que aí eu não quero perdoar. Como é que a glória da segunda casa será maior se eu não quero pagar o preço da obediência? Eu tenho que perdoar. Eu tenho que me arrepender. Você entende? Eu tenho que me perdoar e eu tenho que me arrepender. Só que eu não quero perdoar ninguém. Entendeu? Eu aprendo de tudo hoje. As pessoas que são, é, entre aspas, né, usadas por Deus para ensinar, ensina eu tudo, menos a perdoar. Hoje a motivação da igreja está errada. Eles ensinam você a pular, sapatear, um monte de coisa, menos perdoar. Ensina você a colocar Deus na parede, a pressionar a Deus a fazer as coisas para você, a te dar as coisas, né? Mas não ensina a perdoar. Não ensina a arrepender. Porque não é interessante. Interessante é você ir na igreja em busca de coisas materiais. Isso que é interessante hoje. Não é interessante você ir lá e ouvir uma palavra sobre perdão. Não é interessante você ir lá e ouvir uma palavra sobre arrependimento. Isso aí não interessa. Então, a motivação das pessoas hoje está errada. E fala para mim, como eu não consigo... Irmãos, desculpa a minha ignorância, né? Desculpa a minha ignorância. Mas como uma pessoa que não perdoa, como uma pessoa que não se arrepende, vai ter a glória da segunda casa melhor do que a primeira? Eu não consigo entender esse negócio. Talvez você tenha uma saída para isso, né? Talvez você tenha uma saída para isso. Eu não consigo entender. Infelizmente, eu não consigo entender que uma vida pode ser abençoada por Deus sem perdão. Tem gente pregando a palavra aí sem perdoar ninguém. Ele está passando o que para você? Cara cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de raiva. Que comida você está comendo? Fiotão? Fiotona? Né? Porque aí parece fiote, né? Parece fiote quando o filhote de pássaro, né? Que a pássaro-mãe sai para buscar alguma coisa, vem e coloca na boca, né? Você está comendo, desculpa, comida estragada. Espiritualmente não está fazendo bem para você. Desculpa te falar aqui. Talvez você não concorde comigo, né? Mas eu também não estou preocupado se você concorda ou não concorda, né? Estou aqui para falar, né? Fui chamado para isso daí, para falar, para te orientar, para falar que Deus, Ele quer fazer as coisas para a gente, né? Deus quer fazer as coisas para a gente. Então, eu quero
meditar nisso com você. Meditar isso com você. E te levar a pensar mesmo. O meu objetivo aqui é te levar a pensar mesmo. Sabe? Olha aqui, exortação a conservar a vida, a liberdade cristã, né? O Paulo, ele está falando em Gálatas, no capítulo 5, né? E eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado está de Cristo. Olha, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé, que opera por amor, por caridade. Corris bem, e quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Né? Então, amados, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Ageu está falando ali? Né? Deixa um bichinho aqui, tá coisa. Como? Aí eu pergunto para você, eu queria que você me respondesse aí, porque eu não consigo entender, tem coisa que eu não consigo entender, que eu estou aprendendo também. Né? Como que alguém que não perdoa, como que alguém que não se arrepende, vai ter a glória da segunda casa? Né? A motivação está errado. Motivação está errada. Entende o que eu estou falando? Então, quando está falando que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, tem gente que pensa que é a igreja. Eu pensava um tempo, juro para você. Por um tempo eu pensava que era a igreja. Templo físico. Não é não. Eu falo que um tempo, porque passaram isso para mim. Mas não é. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque todos pecaram. E quem se arrepender em Cristo Jesus, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, né? Romanos, no capítulo 9, vamos pegar aqui, Romanos capítulo 9, olha o que diz aqui. Agora, o que é esse confessar com a tua boca, né? É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não entendem. Capítulo 10, né? Eu falei capítulo 9, né? É no capítulo 10. Diz assim. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Agora, como que com a minha boca eu confesso ao Senhor Jesus? As minhas atitudes. Não tem como eu pisar aqui, pisar ali e falar que eu sou de Deus. Eu tenho que reconhecer que eu ainda não sou de Deus quando eu estou com um pé aqui, um pé ali. Que eu preciso da misericórdia, que eu preciso da graça de Deus todos os dias. Eu não posso bater no meu peito aqui e falar que eu sou bom. Que talvez as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu estou falando. E se as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu estou falando, se as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu estou falando, Jesus voltar, eu fico aí, caçando pipa. Entendeu?
O casal, Deus abençoe, viu? O casal tá lá vendo a gente, né? Lanche artesanal é com o casal. Deixa eu falar aqui, ó. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Aí a glória da segunda casa será maior que a primeira, porque a primeira pecou, a primeira caiu. Adão pecou, Adão caiu. Aí veio o segundo homem, Jesus, né? Eu estava procurando isso aqui, não consegui achar, né? Para falar sobre isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando está falando da glória da segunda casa, não está falando da igreja, né? Porque, irmãos, não adianta nada, a gente vai lá, pinta a igreja, né? Muda as cadeiras da igreja, mas Deus não está lá, não adianta nada disso. Por isso que ele está falando dessa casa aqui. Tem uma canção que fala: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa aqui. Agora, pastor, mas eu não consigo perdoar aquele que me feriu, aquele que me magoou, aquele que aprontou comigo, aquele que decepcionou. Você sabe que eu coloco os meninos, irmãos, aqui. Não sou melhor que ninguém, não. Mas eu coloco os meninos na berlinda, lá na clínica. Né? Sabe o que eu falo para eles? Sabe as pessoas que vocês magoaram? Sabe as pessoas que magoaram você? Porque eu falei para eles ontem. Vocês não estão aqui porque vocês querem. Vocês estão aqui porque vocês enfrentaram um problema, uma dificuldade. Vocês não conseguiram lidar com esse problema. Vocês não conseguiram lidar com essa dificuldade que você passou na sua vida, esse vazio da sua alma, né? Fez com que você chutasse o cachorro, pisasse no rabo do gato, né? E essa situação acabou trazendo você para cá. Então você não está aqui porque você quer. Você está aqui devido a uma situação, a um problema, uma dificuldade que você tem. Porque se você soubesse lidar com o problema, se você soubesse lidar com a dificuldade, você não estaria aqui. Eu falo para eles. Aí sabe o que eu falo para eles? Faz assim, ó. Falo assim para eles. E essa dificuldade sempre é causada por alguém. Alguém te feriu, alguém te magoou, alguém fez alguma coisa para você. Você não soube lidar com isso, né? Porque a motivação é outra, você está pensando outra coisa. Infelizmente, o ser humano é assim. Ele tem uma cabeça só, mas ele consegue, sabe? Ele não consegue ter uma linhagem, ter um foco. Ele pensa um monte de coisa ao mesmo tempo e não faz nada, não resolve nada. Então esse problema trouxe você para cá. E muitas vezes, esse problema que trouxe você para cá é causado por alguém. Tem gente que por causa de uma decepção, ele usa droga. Tem gente que por causa de uma rejeição, ele vai beber. Porque ele é rejeitado, ele vai beber. Porque ele é rejeitado, ele vai usar droga. Porque o vazio que tem dentro da alma dele vai fazer com que ele preencha aquele vazio de uma outra forma. Eu falo para vocês, estão aqui. Agora, essa pessoa que fez você errar, essa pessoa que fez você chutar o cachorro, pisar no rabo do gato, se essa pessoa vir no portão aí, ó, ela descobre, ela se torna também uma cristã, uma pessoa cristã, e Deus começa a incomodar ela para que ela tenha que pedir perdão para você, porque é assim que Deus faz. Deus ele faz dos dois lados. Deus não faz de um lado só, presta atenção. Para de ficar pensando que Deus faz só de um lado. Deus não faz só de um lado, ele faz dos dois. Quando Abraão leva Isaac para sacrificar lá, você lembra? Que Abraão, Deus pediu Isaac para Abraão, lembra? Abraão ia subindo o monte, eu creio, né? Eu sempre falo isso, que do outro lado ia subindo o carneiro, ó.
Chegou os dois juntos lá. Só que o Abraão não viu que o carneiro já estava amarrado lá. Mas Deus já tinha preparado tudo. Né? E quando ele vai sacrificar o menino, que Deus brada com ele, fala: Abraão, rapaz, tá maluco? Não é pra fazer isso aí não. Aí ele veio amarrado lá, né? Gênesis capítulo 22 fala sobre isso. Então eu creio também que da mesma maneira que a gente precisa perdoar, Deus também incomoda a outra pessoa que precisa receber o perdão e que também precisa, né, nos perdoar, acertar a situação. Então eu falo para eles assim, ó, imagina você está aqui e Deus está incomodando a pessoa lá. Que quando a pessoa se converte, ela se sente incomodada da situação. Aí Deus está incomodando a pessoa. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso. De ter que ir lá e pedir perdão para alguém. Eu já passei por isso aí. Às vezes você fala uma coisa para alguém, você magoa alguém, e o Espírito Santo ele começa a te, sabe, a te pressionar, que você tem que tomar atitude. Eu falo para os meninos assim: você já pensou a pessoa que você feriu, que feriu você, que talvez foi a causa de você ter chutado o cachorro, pisado no... Se ela chega no portão aí, ela fala assim: olha, eu sei que o fulano está aqui, eu queria pedir perdão para ele. Eu falo para os meninos: o que você vai fazer? Porque carnalmente nós quer arrancar a cabeça, nós quer matar, nós quer dar um rabo de arraia, nós quer fazer de tudo com a pessoa que feriu a gente. Você não quer saber de perdão, você não quer perdoar. Por isso que tem gente que não vai para frente. Ele tem até vontade, mas ele não vai para frente por causa da falta de perdão, por causa da situação que ele passa. Eu falo para os meninos: se essa pessoa que te feriu, que você feriu ela, chega aqui no portão e fala que quer falar com você e quer pedir perdão para você, o que você faria? Alguns falam: pastor, eu não saio lá não, eu não vou não. Como que a glória da segunda casa será maior do que a primeira se eu não faço isso? Eu não consigo entender. Eu também não consigo entender como que pessoas aprendem errado, permanecem no erro, né? E não tentam uma mudança. Não existe a menor possibilidade de Deus me abençoar, de Jesus me abençoar, das portas se abrirem, Deus receber a cura, Deus ser salvo de verdade, se eu não me arrepender e se eu não perdoar. Não existe essa possibilidade. E eu vou parar de falar aqui, senão você vai falar assim: o pastor está falando demais. Eu quero falar mais sobre isso amanhã, no outro dia, se Deus permitir. Eu quero falar mais sobre isso. Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a primeira caiu, a primeira pecou, a primeira está fora do propósito, por causa do pecado. Agora, o pecado não é só os pecados capitais. Existem várias formas da gente pecar. Está entendendo? A iniquidade. Imaginarmos o pecado, não é o ato. A nossa mente, pensamento. Né? Irmãos, que Deus abençoe você. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Se você quiser, né, acordar cedo aí, chama alguém para ouvir amanhã. Se você quiser, se você não quiser também, não tem problema. Vai ficar aí no Face, na hora que der para você olhar, você olha, tá bom? Não estou aqui atrás de like, de curtida. Para isso aí, estou aqui para poder abrir seus olhos espiritualmente falando. Porque eu também pensava que era igreja, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Pensava que era igreja, templo. E não, Deus está falando essa casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. A Bíblia diz aliás, a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Tem muita gente querendo ver Deus aí, mas que não perdoa. Tem muita gente querendo ver Deus aí que não se arrepende de nada. Eu não me arrependo de nada. Como assim?
Isso são palavras carnais, né? Não arrependo de nada. Como assim? Eu não consigo entender esse negócio. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde nesse dia. Que o sangue de Jesus te proteja. Viu? A minha Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. Se você teme a Deus de verdade, ao seu redor tem um anjo do Senhor acampado aí, para te proteger de todo mal. Se você não teme a Deus e acha que Deus não está vendo, não é o anjo do Senhor que está perto de você, não. Que isso, tá maluco, rapaz? Só bom. Então, pensa desse jeito aí. Tá bom? Amanhã eu vou falar de novo sobre isso aqui. Deus te abençoe. Fica claro na graça. Que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Jesus, quero ficar contigo.